Você já teve a sensação de que, quanto mais você conquista, mais vazio você se sente por dentro? Que talvez, só talvez, você esteja acumulando coisas para preencher um buraco que não pode ser preenchido com objetos? Esta é a história de um homem que tinha tudo, absolutamente tudo, e que precisou perder cada pedaço dessa ilusão para finalmente encontrar o que sempre buscou. Há mais de 2000 anos, um filósofo grego chamado Demócrito observou algo que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para compreender. Ele disse: a felicidade não reside nas posses, mas na alma. Parece simples, não é? Quase óbvio demais. Mas pense comigo. Quantas vezes você já pensou: se eu tivesse aquela casa, eu seria feliz? Ou, se eu comprasse aquele carro, aquele celular, aquelas roupas, aí sim eu me sentiria completo. A verdade é que vivemos em um mundo que nos ensina exatamente o oposto do que Demócrito percebeu. Um mundo que grita o tempo todo: compre mais, tenha mais, acumule mais, e então você será feliz. Mas e se essa promessa fosse uma mentira? E se a felicidade que você procura nas vitrines, nos catálogos, nos aplicativos de compra, nunca pudesse ser encontrada lá? Esta história não é só sobre um homem, é sobre todos nós. Sobre essa busca desesperada por preencher o vazio com coisas que nunca foram feitas para preenchê-lo. Deixe-me te levar até Davi, e prepare-se, porque o que aconteceu com ele pode mudar completamente a forma como você vê sua própria vida. Davi sempre teve um brilho diferente nos olhos quando entrava em uma loja de antiguidades. Desde criança, ele se fascinava por objetos raros. Não eram apenas coisas para ele. Cada peça contava uma história. Cada objeto carregava um pedaço de tempo congelado. Um relógio de bolso do século XIX. Uma primeira edição de um livro esquecido. Uma escultura Art Deco que poucos sabiam apreciar. Aos 42 anos, Davi havia transformado essa paixão em uma obsessão milionária. Seu apartamento triplex em um dos bairros mais caros da cidade não era apenas uma casa. Era um museu particular. 3 andares repletos de tesouros acumulados ao longo de 20 anos. Quadros valiosos cobriam cada parede. Esculturas ocupavam cada canto. Prateleiras intermináveis exibiam coleções completas de objetos que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Davi era empresário, bem-sucedido, respeitado, rico, mas mais do que isso, ele era conhecido como o colecionador, aquele cara que tinha o que ninguém mais tinha, que ia a leilões internacionais e voltava com peças que faziam os outros suspirarem de inveja. Seus amigos, se é que podemos chamá-los assim, o visitavam para ver sua última aquisição, para tirar fotos, para postar nas redes sociais ao lado de alguma obra de arte que valia mais que um carro importado. E Davi? Davi se sentia importante. Cada vez que alguém entrava em sua casa e dizia: "Nossa, isso aqui deve custar uma fortuna", ele sentia uma onda de satisfação percorrer seu peito. Como se o valor dos objetos ao seu redor determinasse seu próprio valor como pessoa. Ele acordava cedo todos os dias, não para viver, mas para administrar. Administrar sua coleção, catalogar novas peças, pesquisar leilões, negociar com vendedores ao redor do mundo. Seus dias eram preenchidos com planilhas de inventário, fotos de alta resolução de cada item, certificados de autenticidade guardados em pastas organizadas por ano e categoria. À noite, ele jantava sozinho em sua mesa de jantar para 12 pessoas, rodeado por suas posses, com o silêncio pesado de um mausoléu ecoando pelas paredes. Mas ele não se sentia sozinho. Não. Ele tinha suas coleções. Elas eram sua companhia, sua identidade, sua razão de existir. Quando surgiam aqueles momentos estranhos, você sabe quais são, aqueles momentos em que o silêncio fica pesado demais e uma pergunta incômoda tenta emergir do fundo da sua mente, Davi rapidamente se distraía. Abria o laptop, entrava em algum site de leilões, procurava a próxima peça, a próxima aquisição, o próximo objeto que finalmente
faria aquela sensação estranha desaparecer. Porque Davi havia construído sua vida inteira em torno de uma crença. Uma crença que ele nunca questionou, mas que guiava cada decisão que tomava. Quanto mais eu tiver, mais completo eu serei. Parece familiar? Quantas vezes você já comprou algo esperando que aquilo mudasse como você se sente? Quantas vezes você pensou que se tivesse apenas mais uma coisa, você finalmente estaria satisfeito? Davi vivia exatamente assim. E a vida estava prestes a lhe dar uma lição que nenhum livro de filosofia poderia ensinar da mesma forma. Foi uma quinta-feira comum quando o primeiro sinal apareceu. Davi estava em seu escritório, trabalhando em relatórios financeiros de sua empresa, quando seu contador ligou. A voz dele tinha uma tensão incomum. Davi, precisamos conversar sobre os números do último trimestre. O que começou como uma simples queda nas vendas, rapidamente se transformou em algo maior. Muito maior. Um dos principais contratos da empresa havia sido cancelado. Um sócio investidor havia se retirado sem aviso. Processos trabalhistas que Davi nem sabia que existiam começaram a aparecer como ervas daninhas. Mas foi quando ele decidiu investigar mais fundo que a verdade realmente devastadora emergiu. Marcelo, seu sócio de 10 anos, seu amigo, ou assim Davi acreditava. Eles tinham construído aquela empresa juntos. Davi cuidava da parte criativa e das relações com clientes. Marcelo gerenciava as finanças, uma parceria perfeita. Ou era o que Davi pensava. Durante meses, não, anos, Marcelo havia desviado dinheiro sistematicamente. Pequenas quantias no início, tão pequenas que passavam despercebidas nas auditorias. Mas, com o tempo, as quantias cresceram. E cresceram. Quando Davi finalmente descobriu, através de uma auditoria de emergência, o estrago já estava feito. Marcelo havia esvaziado contas. Havia usado o nome da empresa para garantir empréstimos pessoais. Havia falsificado assinaturas de Davi em documentos. E o pior de tudo, ele havia desaparecido. Simplesmente desaparecido, levando milhões com ele. Davi se lembra do dia em que leu o relatório da auditoria. Sentado em seu escritório, cercado por suas coleções, olhando para números que não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Ele ligou para Marcelo. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. O número estava desligado. Ele foi até a casa de Marcelo, vazia. Placas de "vende-se" na frente. Os vizinhos disseram que ele havia se mudado há semanas. E foi naquele momento, parado na frente daquela casa vazia, que Davi sentiu algo que ele nunca havia sentido antes. Não era só raiva, não era só traição. Era algo mais profundo. Era a sensação de que tudo em que ele havia confiado, sua capacidade de julgar pessoas, sua percepção do mundo, sua própria realidade, tinha sido uma ilusão. Como ele não percebeu? Como alguém que ele considerava um amigo, que estava em sua casa regularmente, que admirava sua coleção, que ria de suas piadas, como essa pessoa poderia estar roubando dele o tempo todo? Davi se sentiu tão estúpido, tão cego, tão patético. Mas não havia tempo para processar a traição, porque as consequências começaram a desabar sobre ele como uma avalanche. Os empréstimos que Marcelo havia feito em nome da empresa. Davi era responsável por eles. Legalmente, financeiramente, completamente responsável. Os contratos cancelados, clientes que descobriram as irregularidades financeiras e fugiram como ratos de um navio afundando. Os processos trabalhistas, funcionários que não haviam sido pagos corretamente porque Marcelo desviava os recursos. E Davi? Davi estava segurando o saco vazio, sozinho. Ele contratou advogados, tentou rastrear Marcelo, mas o homem havia planejado tudo meticulosamente. Contas offshore, documentos falsos. Um rastro que levava a lugar nenhum. E enquanto Davi lutava para encontrar o homem que o havia traído, as dívidas cresciam. Os juros se acumulavam. Os credores batiam à porta. Em questão de semanas, a situação financeira que parecia sólida como rocha começou a rachar. Mas Davi não se preocupou. Não muito. Ele tinha recursos, tinha economias, tinha, acima de tudo, sua coleção. Milhões em arte e antiguidades. Se fosse necessário,
Ele venderia algumas peças. Não seria um problema. Ou assim ele pensava. Os meses que se seguiram foram uma espiral descendente que Davi assistiu com crescente desespero. A empresa que ele construíra por 15 anos começou a desmoronar. Funcionários precisaram ser demitidos. E cada vez que Davi olhava nos olhos deles, pessoas que trabalhavam para ele há anos, que tinham famílias, contas a pagar, ele via o reflexo de sua própria falha, porque ele não havia protegido eles. Ele não havia prestado atenção. Ele estava ocupado demais com seus leilões, suas aquisições, suas coleções para perceber que seu próprio sócio estava destruindo tudo por dentro. As noites se tornaram insones. Davi ficava acordado, repassando cada interação que teve com Marcelo, procurando sinais que ele perdeu. Eles estavam lá, é claro, sempre estiveram. Pequenas inconsistências, perguntas evitadas, explicações vagas. Mas Davi não havia prestado atenção, porque ele estava muito ocupado sendo o colecionador. Muito ocupado construindo sua identidade em torno de objetos inanimados para perceber que estava sendo roubado por uma pessoa viva bem debaixo de seu nariz. A culpa era quase tão pesada quanto a raiva. Davi começou a vender. Primeiro, as peças menos importantes, aquelas que não significavam tanto. Um quadro aqui, uma escultura ali. Mas o dinheiro desaparecia tão rápido quanto entrava. Advogados, dívidas, processos, credores. Era como tentar apagar um incêndio com um conta-gotas. E havia algo particularmente cruel nisso. Davi estava perdendo suas coleções, as coisas que ele amava, que ele havia passado anos acumulando, para pagar por crimes que ele não cometeu, para cobrir buracos que outra pessoa havia cavado. Então ele começou a vender as peças importantes, aquela primeira edição que ele havia procurado por anos, o relógio que pertencera a um conde francês, a escultura que era o centro de sua sala de estar. Cada venda era como arrancar um pedaço de sua própria carne. E com cada peça que saía de sua casa, Davi sentia como se um pedaço de Marcelo estivesse rindo dele, como se a traição continuasse, mesmo com o homem longe, porque Marcelo não havia apenas roubado dinheiro. Ele havia roubado a confiança de Davi, sua capacidade de acreditar em pessoas, sua sensação de segurança no mundo. E agora Davi estava assistindo tudo pelo que ele trabalhou. Não apenas a empresa, não apenas o dinheiro, mas os próprios objetos que definiam quem ele era, sendo arrancado dele para pagar pelo pecado de outra pessoa. Ele se lembra claramente do dia em que vendeu sua peça favorita, um globo terrestre do século XVII. Ele o havia comprado em um leilão em Londres, superando ofertas de museus. Aquele globo era sua joia, sua obra-prima. Quando o comprador veio buscá-lo, Davi sentiu algo estranho. Uma dor que não era só por perder o objeto. Era algo mais profundo, como se, junto com aquele globo, uma parte de quem ele era estivesse sendo levada embora. E misturado com aquela dor estava a raiva. Raiva de Marcelo. Raiva de si mesmo. Raiva do universo por permitir que isso acontecesse. Mas ainda havia esperança. Ainda havia coisas. Ainda havia valor. Até que não havia mais. E a pior parte, Davi nunca descobriu para onde Marcelo foi. Nunca houve justiça. Nunca houve fechamento. Apenas vazio. E a conta que continuava a crescer. A falência foi oficializada em uma manhã de segunda-feira. Davi se lembra de estar sentado no escritório do advogado, ouvindo palavras que pareciam vir de muito longe. Liquidação total de ativos. Penhora. Execução judicial. Tudo. Eles queriam tudo. O apartamento, a empresa e cada única peça da sua coleção. Davi tentou lutar. Ele realmente tentou. Contratou advogados, apresentou recursos, tentou negociar. Mas o sistema tinha suas próprias regras e ele não era mais quem fazia as regras. O dia da execução foi uma das experiências mais surreais de sua vida. Homens entraram em sua casa, com pranchetas e etiquetas. Caminharam pelos corredores que ele havia decorado com tanto cuidado, catalogando cada item como se fossem apenas coisas,
E no final das contas, não eram apenas coisas? Davi assistiu, impotente, enquanto sua vida era embalada em caixas. Quadros sendo retirados das paredes, deixando manchas mais claras que denunciavam onde antes havia beleza. Esculturas sendo envolvidas em plástico bolha. Livros sendo empilhados sem qualquer reverência. Ele tentou explicar. Essa peça é rara. Vocês não entendem. Essa tem uma história incrível. Essa eu procurei por anos. Mas eles só acenavam com a cabeça e continuavam anotando valores em suas pranchetas. E então veio o silêncio. Depois que tudo foi levado, Davi ficou sozinho em seu apartamento vazio. Não era mais dele, é claro. Em uma semana, ele teria que sair. Mas naquela noite, ele ficou ali, sentado no chão frio do que costumava ser sua sala de estar. As paredes tinham marcas onde as obras de arte estavam penduradas. O piso tinha arranhões onde as esculturas ficavam. Toda a casa era um mapa fantasma do que um dia foi. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Davi não tinha para onde correr. Não tinha uma nova aquisição para buscar. Não tinha um leilão para planejar. Não tinha nada para preencher o silêncio. E naquele silêncio, algo terrível aconteceu. Ele percebeu que o vazio que sentia não era novo. Ele sempre estivera ali. Ele apenas passara 20 anos cobrindo esse vazio com objetos, com conquistas, com a ilusão de que ter mais significava ser mais. E agora, sem nada para esconder atrás, ele finalmente tinha que encarar o que havia estado evitando o tempo todo. Quem era Davi sem suas coleções? Quem era ele sem seus objetos valiosos? Quem era ele quando não era o colecionador? E a resposta que veio foi silenciosa, mas devastadora. Ele não sabia. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Davi. Ele se mudou para um apartamento minúsculo, em um bairro que antes ele só conhecia de passar de carro. Um quarto e sala, sem móveis além do essencial que a justiça permitiu que ele ficasse. Uma cama, uma mesa pequena, 2 cadeiras. Ele conseguiu um emprego. Não era nada glamouroso, longe disso. Trabalho administrativo em uma pequena empresa. Planilhas, arquivos, tarefas repetitivas. O tipo de trabalho que ele teria olhado com desprezo 5 anos atrás. Mas ele precisava comer, precisava pagar aluguel, precisava sobreviver. Os primeiros dias foram uma névoa de choque e negação. Davi passava suas noites olhando para as paredes vazias, esperando acordar daquele pesadelo. Esperando que alguém ligasse dizendo que tinha sido um erro, que ele poderia ter tudo de volta. Mas ninguém ligou. E lentamente, muito lentamente, algo começou a acontecer. No começo, era apenas desconforto. Acordar em um lugar onde não havia nada para gerenciar, nada para catalogar, nada para se preocupar além de suas próprias necessidades básicas. Ele caminhava até o trabalho todas as manhãs, não porque não podia pagar o ônibus, embora mal pudesse, mas porque precisava fazer alguma coisa. Precisava se mover, precisar estar em algum lugar que não fosse dentro de sua própria cabeça, e nessas caminhadas, algo estranho começou a acontecer. Ele começou a notar coisas, a forma como a luz do sol atravessava as árvores de manhã cedo, o cheiro de pão saindo da padaria da esquina, o som de crianças rindo no parque que ele passava todos os dias, coisas que sempre estiveram ali, coisas que ele nunca havia realmente visto antes. Porque durante todos aqueles anos, Davi não estava presente. Ele estava sempre pensando na próxima aquisição, no próximo leilão, no próximo objeto que iria preencher aquele buraco. Mas agora, sem nada para perseguir, ele estava aqui, apenas aqui. E era aterrorizante, porque estar presente significava sentir, e ele havia passado tanto tempo evitando sentir. As noites eram as piores. Sentado em sua pequena mesa, comendo uma refeição simples que ele mesmo preparava, Davi era forçado a encarar o silêncio. Não o silêncio do seu antigo apartamento, aquele silêncio artificial cercado por objetos caros, mas um silêncio real, um silêncio que vinha de dentro. E nesse silêncio, perguntas começaram a emergir. Por que eu fiz isso comigo mesmo?
Quando foi que eu comecei a acreditar que objetos podiam me fazer feliz? Quem eu realmente sou quando não estou tentando impressionar ninguém? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, e Davi descobriu que não podia simplesmente comprá-las. Não podia adquiri-las em um leilão. Não podia catalogá-las em uma planilha. Ele tinha que sentar com elas. Tinha que deixá-las existir. Tinha que, pela primeira vez em sua vida adulta, olhar honestamente para si mesmo. Foi em uma tarde de domingo que algo mudou. Davi estava sentado no pequeno parque perto de seu apartamento. Ele não tinha nada planejado, uma sensação que ainda o deixava desconfortável. Apenas estava ali, em um banco, observando. Uma mulher estava ensinando sua filha a andar de bicicleta. A menina devia ter uns 7 anos e estava claramente com medo. Ela subia na bicicleta, pedalava alguns metros e parava, colocando os pés no chão. "Eu não consigo, mãe", ela dizia. E a mãe, com uma paciência infinita, respondia: "Tudo bem, amor. Tente de novo. Eu estou aqui." Davi assistiu essa cena por quase 1 hora. A menina caindo, levantando, tentando de novo. A mãe sempre ali, sempre presente, sempre encorajando. E então, em um momento de pura magia, a menina conseguiu. Ela pedalou pelo caminho equilibrando-se, e seu rosto se iluminou com uma alegria tão pura, tão genuína, que Davi sentiu algo apertar em seu peito. A mãe não tinha comprado essa alegria. Ela não tinha adquirido esse momento em um leilão. Nenhum objeto no mundo poderia ter criado aquela felicidade no rosto daquela criança. Era apenas vida acontecendo, simples e perfeita. Davi percebeu que estava chorando, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto, e ele não tentou escondê-las, porque pela primeira vez ele entendeu. Ele havia passado 20 anos acumulando objetos, acreditando que eles o fariam feliz. Mas a felicidade que ele viu no rosto daquela criança, aquela felicidade real, aquela alegria genuína, não tinha nada a ver com posses. Tinha a ver com experiência, com presença, com conexão. Tinha a ver com estar vivo de verdade. Nos dias que se seguiram, Davi começou a prestar atenção de forma diferente. Ele percebeu a conversa que tinha com o segurança do prédio todas as manhãs. Senhor José, um homem de 60 anos, que sempre tinha uma palavra gentil e um sorriso genuíno. Davi tinha morado em prédios luxuosos por anos e nunca soube o nome de nenhum segurança. Mas agora ele conhecia Sr. José. Sabia que ele tinha 3 filhos, sabia que ele adorava futebol, sabia que ele tinha um senso de humor seco que fazia Davi rir de verdade. Ele percebeu a colega de trabalho que sempre trazia um doce a mais e deixava na sua mesa com um bilhete. "Pensei que você pudesse gostar." Gestos simples que Davi teria ignorado completamente em sua vida anterior. Ele percebeu a sensação de satisfação que vinha de preparar sua própria refeição. Não porque era gourmet ou impressionante, mas porque ele fez, com suas próprias mãos, e estava sustentando seu próprio corpo. Essas coisas eram tão pequenas, tão insignificantes comparadas aos objetos valiosos que ele costumava possuir. Mas elas eram reais. Elas eram dele de uma forma que nenhum objeto jamais foi. E lentamente, muito lentamente, o vazio começou a ser preenchido. Não com coisas, mas com algo diferente. Algo que ele não tinha nome para, mas que ele podia sentir crescendo dentro dele. 6 meses depois de perder tudo, Davi estava caminhando pelo centro da cidade, quando viu um cartaz. Exposição de antiguidades, coleção privada sendo leiloada. Seu coração acelerou. Aquele velho impulso surgiu instantaneamente. A vontade de entrar, de ver as peças, de imaginar possuí-las. Ele quase seguiu em frente, quase, mas algo o fez parar. Talvez curiosidade, talvez um teste para si mesmo. Ele entrou. O salão estava cheio de pessoas elegantes, do tipo que ele costumava ser. Pessoas examinando objetos com olhos avaliadores, calculando valores, decidindo o que valia a pena perseguir. E ali, entre as peças à venda, Davi viu algo que fez seu sangue gelar. Era o seu globo. Aquele globo do século XVII que tinha sido sua joia mais preciosa.
Ele caminhou até ele lentamente, como se estivesse se aproximando de um fantasma. Suas mãos tremiam quando ele tocou a superfície fria do metal e do vidro. Todas as memórias voltaram. O dia em que o comprou. A emoção da vitória no leilão. As horas que ele passava apenas olhando para ele, sentindo aquela sensação de conquista. E então ele percebeu algo extraordinário. Ele não sentia mais nada. Não era que ele não sentia nada. Era que ele sentia indiferença. Aquele objeto que um dia definiu tanto da sua identidade agora era apenas um objeto. Bonito, sem dúvida. Valioso, certamente. Mas vazio de todo o poder que ele antes tinha sobre Davi. Um homem ao seu lado comentou: "Peça magnífica, não é? Dizem que vale uma fortuna." Davi olhou para o homem. Ele tinha aquele mesmo brilho nos olhos que Davi costumava ter. Aquela fome, aquela necessidade de possuir. E Davi, pela primeira vez, viu a si mesmo refletido em outra pessoa. Viu a ilusão. Viu a armadilha. "É bonito", Davi respondeu suavemente. "Mas não é nada além disso." O homem o olhou confuso e se afastou. Davi ficou ali por mais alguns minutos, olhando seu antigo tesouro. E então, ele fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele se despediu dele. Não com tristeza ou arrependimento, mas com gratidão, porque aquele objeto, de uma forma estranha e dolorosa, tinha-o levado até aqui, até este momento de clareza. Quando Davi saiu daquela exposição, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: leveza. Ele não queria nada daquilo, não precisava de nada daquilo. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava genuinamente em paz com isso. Os meses se transformaram em um ano. Davi não ficou rico novamente. Ele não recuperou seu império. Ele não voltou a colecionar objetos valiosos. Mas algo muito mais importante aconteceu. Ele começou a colecionar momentos. Ele passou a se voluntariar em um abrigo nas manhãs de sábado, servindo café da manhã para pessoas que estavam passando por dificuldades. E naqueles rostos cansados, naqueles sorrisos agradecidos, ele encontrou algo que nenhuma obra de arte jamais lhe deu: propósito. Ele se inscreveu em um grupo de leitura na biblioteca local, não para colecionar primeiras edições, mas para compartilhar histórias com outras pessoas, para discutir ideias, para conectar. Ele começou a escrever, não para publicar ou impressionar, mas porque precisava processar tudo que havia aprendido. E no ato de colocar palavras no papel, ele descobriu uma forma de arte que não podia ser comprada ou vendida. Algo que vinha de dentro. Ele reconectou com seu irmão, com quem não falava há anos. Eles tinham se afastado porque Davi estava sempre ocupado com seus leilões e suas aquisições. Mas agora, com tempo e presença, eles começaram a reconstruir aquela ponte. E em uma tarde chuvosa, almoçando em um restaurante bem simples, seu irmão disse algo que ficou gravado no coração de Davi. "Sabe, eu gosto mais de você agora. Você parece outra pessoa, mais próximo, como se você finalmente estivesse aqui de verdade." Davi percebeu que seu irmão estava certo. Ele estava aqui, realmente aqui. Talvez pela primeira vez em décadas. Não que tudo fosse fácil. Havia dias difíceis, dias em que ele ainda sentia o fantasma daquela velha necessidade de ter mais, ser mais, possuir mais. Mas agora ele reconhecia esses momentos pelo que eram. Não eram desejos reais. Eram apenas ecos de uma velha programação, e ele não precisava mais obedecer. Ele fez novos amigos, pessoas que não sabiam nada sobre seu passado, que não o conheciam como o colecionador, que simplesmente gostavam dele por quem ele era. E pela primeira vez, Davi percebeu que ele não sabia realmente quem ele era. Ele havia passado tanto tempo sendo definido por suas posses que nunca se deu ao trabalho de descobrir a pessoa por baixo de tudo aquilo. Agora ele estava descobrindo. E era desafiador e libertador ao mesmo tempo. Ele descobriu que gostava de cozinhar. Não pratos sofisticados, mas receitas simples que o faziam sentir conectado ao processo de nutrir a si mesmo. Ele descobriu que adorava meditar pela manhã, quando a cidade ainda estava acordando. Havia algo especial, como se fosse um ritual de reencontro com ele mesmo. Ele descobriu que tinha um talento para ouvir.
Pessoas começaram a procurá-lo no trabalho, não por sua expertise, mas porque ele realmente prestava atenção. Ele realmente se importava. E essas pequenas descobertas, essas minúsculas revelações sobre quem ele era quando não estava tentando ser alguém, começaram a construir algo, uma vida real. 2 anos depois de perder tudo, Davi estava sentado em seu pequeno apartamento. Era aniversário dele. 44 anos. Em sua vida antiga, esse dia teria sido marcado por uma nova aquisição. Talvez um presente caro para si mesmo, uma celebração elaborada em um restaurante exclusivo, rodeado por pessoas que estavam ali pela novidade, não por ele, mas hoje era diferente. Sr. José tinha batido em sua porta mais cedo com um bolo que sua esposa tinha feito. Ela insistiu, ele disse com um sorriso. Disse que você precisa de algo doce na vida. Sua colega de trabalho, Bárbara, tinha deixado um livro na sua mesa. Um exemplar simples, de bolso, de um autor que eles tinham discutido no grupo de leitura. Dentro tinha uma nota. Pensei que você ia gostar. Feliz aniversário, amigo. Seu irmão ligou. Eles conversaram por 1 hora. Realmente conversaram, sobre tudo e nada. E no final, seu irmão disse: Te amo, cara. Estou orgulhoso de você. E agora à noite, Davi estava sozinho em seu apartamento minúsculo. Mas ele não se sentia sozinho. Ele olhou ao redor, para as paredes vazias que um dia o aterrorizaram, para os móveis simples que um dia pareceram uma humilhação, para a vida simples que ele um dia teria considerado um fracasso. E ele sentiu algo extraordinário. Gratidão. Gratidão profunda, avassaladora, por ter perdido tudo. Porque foi só quando perdeu tudo que ele finalmente encontrou a única coisa que importava: a si mesmo. Não o Davi que era definido por suas posses. Não o Davi que precisava impressionar outros. Não o Davi que acreditava que seu valor estava nas coisas que acumulava. Mas o Davi que estava aqui. O Davi que podia sentir. O Davi que podia conectar. O Davi que podia simplesmente ser. Ele pegou um pedaço do bolo que Sr. José tinha trazido. Era caseiro, meio torto, provavelmente não tão sofisticado quanto os doces que ele costumava comprar em confeitarias caras. Mas quando ele deu a primeira mordida, ele saboreou cada pedaço. Não estava pensando na próxima coisa. Não estava planejando a próxima aquisição. Ele estava apenas ali, naquele momento, apreciando a bondade de alguém que se importava. E naquele simples ato, naquele momento presente, Davi finalmente entendeu o que Demócrito quis dizer há mais de 2000 anos. A felicidade não residia nas coisas que ele tinha perdido. A felicidade estava aqui, agora. Sempre esteve. Não em objetos valiosos ou coleções impressionantes, mas na capacidade de estar presente, de conectar, de sentir, de ser, na alma. E pela primeira vez em sua vida, Davi era verdadeiramente rico, porque ele tinha algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Ele tinha a si mesmo, e aquilo era suficiente. Davi continua vivendo sua vida simples. Ele nunca voltou a colecionar objetos, mas ele coleciona histórias agora, experiências, conexões. Ele ainda trabalha em seu emprego modesto, mas ele o faz com presença e propósito. Ele ainda mora em seu pequeno apartamento, mas agora ele o vê não como uma perda, mas como um espaço onde ele finalmente aprendeu a viver de verdade. E quando pessoas do seu passado ocasionalmente o reconhecem na rua, aquelas pessoas que costumavam visitar sua casa para admirar suas coleções, eles sempre perguntam a mesma coisa: Davi, é você? O que aconteceu? E ele sorri. Um sorriso genuíno, livre, verdadeiro. Eu perdi tudo, ele responde. E encontrei o que realmente importa. E ele continua caminhando leve, presente e livre. Porque Davi finalmente entendeu a verdade que Demócrito sabia há 2000 anos. A felicidade nunca esteve nas coisas que possuímos. Ela sempre esteve dentro de nós, esperando para ser descoberta. E agora eu preciso falar diretamente com você, porque essa história não é só sobre Davi. É sobre todos nós. Vivemos em um mundo que está constantemente tentando nos convencer de que não somos suficientes,
Que precisamos de mais. Mais coisas, mais status, mais conquistas para finalmente sermos valiosos. E é tão fácil cair nessa armadilha, não é? Você compra algo novo e sente aquela onda de satisfação. Por alguns dias, até semanas, você se sente bem, completo, realizado. Mas então a sensação passa e você está de volta ao mesmo lugar, buscando a próxima coisa, o próximo objeto, a próxima conquista que vai finalmente preencher aquele vazio. Mas aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Esse vazio nunca foi feito para ser preenchido com coisas. Ele foi feito para ser preenchido com vida, com presença, com conexão, com experiências reais e emoções verdadeiras. Pense nisso por um momento. Quando você olha para trás na sua vida, quais são as memórias que realmente brilham? Quais são os momentos que você guardaria se pudesse guardar apenas alguns? São as coisas que você comprou? Ou são os momentos que você viveu? É aquele carro que você dirigiu por alguns anos? Ou é a viagem que você fez com amigos, rindo até não conseguir respirar? É aquele celular que você teve? Ou é a conversa profunda que você teve com alguém que você ama? Somos ensinados a buscar felicidade nas lojas, mas a felicidade real acontece entre as pessoas, nos momentos compartilhados, nas experiências vividas. E a coisa mais incrível, esses momentos estão disponíveis para você agora, hoje. Não custam nada. Você não precisa esperar ter dinheiro suficiente. Você não precisa esperar a promoção. Você não precisa esperar comprar aquela coisa que você acha que vai mudar sua vida. Você pode simplesmente viver. Pode olhar ao redor agora mesmo e perceber o que já está aqui. A pessoa ao seu lado. A luz entrando pela janela. A capacidade que você tem de respirar, de sentir, de estar presente neste exato momento. Mas eu sei que é difícil, porque vivemos em uma cultura de comparação constante. Todo mundo está mostrando suas conquistas, suas posses, suas vidas perfeitamente curadas nas redes sociais. E é tão fácil olhar para isso e pensar: eu não tenho o suficiente. Eu não sou o suficiente. Mas posso te dizer algo? Aquelas pessoas que você inveja, que parecem ter tudo, muitas delas estão tão vazias por dentro quanto Davi estava. Elas só estão fazendo um trabalho melhor de esconder, porque a verdade é que nenhuma quantidade de coisas vai fazer você se sentir completo se você não está completo por dentro primeiro. E você não se torna completo por dentro adquirindo mais. Você se torna completo por dentro fazendo a jornada que Davi fez. Parando, olhando para dentro, fazendo as perguntas difíceis. Quem sou eu sem minhas conquistas? O que realmente importa para mim? O que eu estou perseguindo e por quê? Isso está me fazendo feliz de verdade ou eu só estou preenchendo um vazio? Essas perguntas são desconfortáveis. Eu sei, porque elas nos forçam a confrontar coisas que preferíamos ignorar. Mas é exatamente nesse desconforto que a verdadeira transformação acontece. Davi precisou perder tudo para encontrar essas respostas. Mas você não precisa. Você pode escolher fazer essa jornada agora, voluntariamente, enquanto ainda tem tudo. Na verdade, fazer essa jornada enquanto você ainda tem coisas é ainda mais poderoso. Porque então você pode realmente testar a verdade de Demócrito. Você pode ter suas posses e ainda assim descobrir que sua felicidade não depende delas. Então deixe-me te fazer algumas perguntas e peço que você seja honesto consigo mesmo, brutalmente honesto. Quando foi a última vez que você realmente parou? Que você simplesmente existiu sem tentar conquistar algo, sem tentar avançar, sem tentar adicionar mais à sua vida? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente presente? Não pensando no passado ou planejando o futuro, mas realmente aqui, agora, apreciando o momento exato em que está vivendo? Quando foi a última vez que você se sentiu suficiente? Não quando comprou algo novo ou alcançou algo grande, mas apenas suficiente. Exatamente como você é. Se você está tendo dificuldade em responder essas perguntas, eu entendo. A maioria de nós está, porque somos treinados desde cedo a buscar felicidade fora de nós mesmos.
somos ensinados que o sucesso se parece com uma lista de conquistas, que o valor de uma pessoa pode ser medido pelo que ela possui. Mas isso é uma mentira brilhante, sedutora, mas ainda assim uma mentira. Seu valor não está no que você possui, está em quem você é, na sua capacidade de amar, de criar, de conectar, de sentir, de crescer, de ser. E essas coisas não podem ser compradas, não podem ser conquistadas em um leilão, não podem ser acumuladas em prateleiras, elas só podem ser cultivadas dentro de você. Então, o que você pode fazer com isso? Como você começa a mudar? Primeiro, comece pequeno. Não tente revolucionar sua vida inteira de uma vez. Davi não escolheu perder tudo, isso foi forçado sobre ele. Mas você pode escolher pequenos passos em direção a uma vida mais consciente. Comece notando, apenas notando. Quando você sente aquela vontade de comprar algo, pause por um momento. Pergunte a si mesmo: por que eu quero isso? O que eu realmente estou buscando? É o objeto ou é um sentimento que eu acho que o objeto vai me dar? E aqui está o segredo. Se é um sentimento que você está buscando, alegria, segurança, valor, pertencimento, pergunte a si mesmo se existe uma forma de cultivar esse sentimento que não envolva comprar algo. Às vezes a resposta é não. Às vezes você genuinamente precisa ou quer algo. E está tudo bem. Não se trata de viver como um monge ou rejeitar todas as posses. Trata-se de consciência, de saber a diferença entre querer algo porque realmente vai agregar valor à sua vida e querer algo porque você está tentando preencher um vazio que objetos não podem preencher. Segundo, cultive presença. Escolha um momento por dia, pode ser apenas 5 minutos, onde você simplesmente está, sem telefone, sem distrações. Apenas você, respirando, notando o que está ao seu redor, o que está dentro de você. Pode parecer bobo, pode parecer inútil no começo, mas com o tempo, você vai começar a perceber que esses momentos de presença são como âncoras. Eles te trazem de volta para o que é real, para o que é importante. Terceiro, invista em experiências e conexões, não em coisas. Quando você tiver a escolha entre comprar um objeto ou criar uma memória, escolha a memória, sempre, porque objetos se desgastam, quebram, saem de moda. Mas memórias, conexões reais, essas duram para sempre. Essas constroem quem você é de uma forma que nenhum objeto jamais poderia. E quarto, talvez o mais importante, seja gentil consigo mesmo nessa jornada. Você vai escorregar. Vai ter dias em que você compra algo por impulso, tentando preencher aquele vazio. Vai ter momentos em que você se pega comparando sua vida com a de outros e sentindo que não tem o suficiente. Isso é humano. Isso é normal. O importante não é ser perfeito, é ser consciente. É perceber quando você está caindo nos velhos padrões e, gentilmente, sem julgamento, redirecionar-se. Porque essa jornada não é sobre punição ou privação. É sobre libertação. É sobre se libertar da crença de que você precisa de mais para ser mais. É sobre se libertar da ansiedade constante de que você não tem o suficiente, não é o suficiente. É sobre se libertar da prisão de tentar impressionar pessoas que, no final das contas, não importam tanto quanto você pensa. E quando você começa a se libertar dessas coisas, sabe o que acontece? Você descobre quem você realmente é. Não a versão de você que você acha que deveria ser. Não a versão que o Instagram diz que você deveria ser. Mas você. O verdadeiro você. E esse você é suficiente. Sempre foi. Davi descobriu isso do jeito mais difícil. Ele teve que perder tudo, cada objeto que ele pensava que o definia, para finalmente encontrar a si mesmo. Mas a beleza da história dele é que ela nos mostra que é possível. Que não importa o quão profundo você tenha cavado naquela armadilha de acreditar que posses equivalem à felicidade, você pode sair. Você pode encontrar o caminho de volta para o que é real. E a jornada de volta é através da sua alma. Através do cultivo da vida interior que nenhum objeto pode tocar, que nenhuma circunstância externa pode destruir.
Porque Demócrito estava certo. Ele estava absolutamente certo. A felicidade não reside nas posses. Nunca residiu. Nunca residirá. Ela reside na alma, na sua capacidade de estar presente, de conectar, de amar, de crescer, de simplesmente ser. E a coisa mais incrível, você já tem tudo o que precisa para acessar essa felicidade. Você não precisa comprar nada, não precisa conquistar nada, não precisa esperar por nada. Você só precisa parar de buscar lá fora e começar a olhar para dentro, porque lá dentro está o único tesouro que realmente importa. O único tesouro que ninguém pode tirar de você. O único tesouro que cresce quanto mais você o compartilha. Sua própria humanidade, sua própria alma, sua própria capacidade de viver uma vida verdadeira, presente, conectada. Então hoje, agora, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar perseguindo a promessa vazia de que a próxima coisa vai finalmente fazer você feliz. Você pode continuar acumulando, conquistando, tentando preencher aquele vazio com mais e mais e mais. Ou você pode parar, respirar, olhar ao redor e perceber que você já tem tudo o que realmente precisa. Você tem este momento, este único, precioso, irrepetível momento. E a capacidade de estar totalmente presente nele. Você tem a capacidade de conectar com outras pessoas de forma real e significativa. Você tem a capacidade de criar, de crescer, de aprender, de amar. Você tem uma alma, e nessa alma reside toda a felicidade que você jamais precisará. Não uma felicidade superficial que depende de circunstâncias externas, mas uma felicidade profunda, duradoura, que vem de saber quem você é e estar em paz com isso. Davi encontrou isso, no lugar mais improvável, no fundo do poço, quando tudo foi tirado dele. Mas você não precisa ir até o fundo do poço para encontrar. Você pode escolher buscar isso agora. E quando você fizer essa escolha, quando você realmente, verdadeiramente decidir parar de buscar felicidade em coisas e começar a cultivá-la dentro de si, sua vida vai mudar. Não de uma vez, não dramaticamente, mas lenta, suave, profundamente. Você vai começar a notar beleza onde antes você só via rotina. Você vai começar a sentir gratidão por coisas simples que antes você ignorava. Você vai começar a construir conexões reais com pessoas, não baseadas no que você tem, mas em quem você é. E um dia, talvez daqui a meses ou anos, você vai olhar ao redor da sua vida, uma vida que talvez não tenha mudado muito externamente, e você vai sentir algo que você não sentiu em muito tempo: paz, alegria real, completude. Não porque você finalmente tem tudo o que sempre quis, mas porque você finalmente percebeu que você já tinha tudo o que sempre precisou, e estava dentro de você o tempo todo. A felicidade não reside nas posses. Ela reside na alma, na sua alma, e você tem acesso a ela agora, neste momento. Sempre teve. A única pergunta é: você vai escolher perceber isso? Você vai escolher viver a partir desse lugar de completude interior? Ou você vai continuar buscando lá fora o que só pode ser encontrado dentro? A escolha é sua, sempre foi. E qualquer que seja a escolha que você faça, saiba disso. Você é suficiente, exatamente como está. Não por causa do que você tem ou do que você conquistou, mas simplesmente porque você existe. Porque você é humano. Porque você tem uma alma capaz de experienciar este misterioso, belo, às vezes doloroso, sempre precioso fenômeno que chamamos de vida. Isso é tudo o que você precisa ser. Isso sempre foi tudo o que você precisou ser. E quando você finalmente aceitar isso, quando você finalmente deixar ir a necessidade de provar seu valor através de suas posses, quando você finalmente apenas ser, aí sim, você será verdadeiramente rico, como Davi descobriu, como Demócrito sabia, como você também pode descobrir. Se você escolher, a felicidade está esperando por você, não em alguma loja distante, não em alguma conquista futura,
mas aqui, agora, dentro de você, sempre esteve e sempre estará. Você só precisa parar de correr tempo suficiente para perceber. Então respire. Sinta o peso do seu corpo onde você está sentado ou em pé. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Perceba este momento exato, este agora precioso que é tudo que você realmente tem. E saiba que, neste momento, você está completo. Você sempre foi. E isso, meu amigo, é a verdadeira riqueza que ninguém nunca poderá tirar de você.